Queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus continue reinando nessa casa de fraternidade e oração, sobretudo em nossos corações. Hoje, um dia propício no calendário para se falar de Jesus. Jesus, não esse Jesus histórico que falam, porque Jesus vem sendo falado há 2000 anos, vem sendo trazido à tona por todo tipo de análise. E os grandes historiadores, uns falam que Jesus foi um revolucionário, outros falam que Jesus foi um homem comum, um profeta, um feiticeiro, um taumaturgo. Cada um fala da forma de ver Jesus. E os grandes historiadores, como Ernest Renan, foi o historiador mais famoso que fez um estudo sobre Jesus, falando que ele veio nos dizer que Jesus foi um homem incomparável, na opinião do Ernest Renan. Então, assim, muitos acham que Jesus foi um homem comum, outros acham que Jesus foi um homem maravilhoso. Tem aqueles que acham que Jesus foi Deus e é Deus. Outros já acham que Jesus participa de uma Santíssima Trindade. Deus, o Espírito Santo e Jesus fazem parte de uma só coisa, e é Deus. Então, assim, a visão espírita já nos mostra uma forma diferente, já nos mostra o Jesus verdadeiro, o Jesus real. Nós vamos começar pelas 3 revelações de Deus. E no Livro dos Espíritos, já que eu falei em Trindade, o Livro dos Espíritos, na questão 27, para aqueles que gostam de observar, estudar, analisar, procurar, diz que existe uma trindade universal. Existe uma trindade universal, que é Deus, Espírito e matéria. Deus, Espírito e matéria é a trindade universal, mas Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Tudo o que se fez, se faz, é por Deus. Deus é o Criador. Jesus é criado como nós. Ele é nosso irmão maior. Mas é o governador espiritual da terra, é o construtor do nosso orbe, como nos diz Emmanuel no livro A Caminho da Luz, que Jesus recebeu de Deus a incumbência, e tudo foi feito por ele, como diz o Evangelho de João, logo no seu primeiro capítulo. Tudo que se fez com ele e por ele. Recebeu de Deus essa missão. E aí foi o construtor da terra. E quando nós precisávamos, quando havia chegado o momento de nos trazer as revelações, e Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos responderam: na consciência, que é o espírito imortal. E Allan Kardec, que nunca se bastava, ele perguntou: se a lei de Deus está escrita na consciência, que é o espírito imortal, por que tinha que trazer leis? Por que tinha que revelar, se já está ínclito no indivíduo, a lei de Deus? E eles responderam a Allan Kardec: é que nós esquecemos
e menosprezamos as leis. Por isso, Deus quis que ela fosse lembrada, que a lei fosse lembrada. Aí começaram as leis. Nós recebemos 3 revelações. A primeira revelação foi feita no Monte Horebe, na península do Sinai. Foi a revelação feita a Moisés. Foi a revelação a revelação da justiça veio com Moisés. Naquele povo nômade, o povo ainda bárbaro, precisava que houvesse leis mais contundentes para que aquele povo pudesse começar a absorver, a lembrar-se do que tinha esquecido e menosprezado. Como disse Platão, discípulo de Sócrates, o pai da filosofia grega, e o Platão, seu discípulo, disse que aprender é recordar aquilo que nós já sabemos. E aí, para recordar, a lei de Deus veio no Monte Horebe. Os 10 mandamentos, como diz Emmanuel, o primeiro livro psicografado, ou a primeira psicografia, surgiu na pedra, que foram as 2 tábuas dadas a Moisés no Monte Sinai. E Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele diz que Jesus estava ali com os seus prepostos, trazendo-nos a primeira revelação. É lógico que Jesus nos trouxe as 3 revelações da lei de Deus. Ele nos trouxe a lei de Moisés, depois veio ele mesmo, Cristo, que é, assim como ele é chamado, Cristo, em grego quer dizer ungido. Messias é a mesma coisa, ungido. E os profetas falavam na vida do Messias, na vida do Messias, desse ungido. E o Cristo veio ele mesmo trazer a segunda revelação da lei, que foi a lei do amor. E por fim, ele prometeu a terceira revelação, e veio a terceira revelação, que é a lei da caridade. Assim nós tivemos a lei de justiça com Moisés, a primeira lei, revelação da lei, Moisés, justiça, Jesus, amor, e o Espiritismo, caridade. Então Jesus está nas 3 revelações da lei. Não poderia deixar de ser ele a nos trazer tudo aquilo que nós precisamos, já que ele é o governador da terra. E Allan Kardec conta nas obras póstumas, falando sobre Jesus, ele diz que assim que ele começou a participar das reuniões, no dia 25 de março de 1856, apareceu um espírito dizendo que era um espírito familiar. E ele conta que naquela época, quando ele começou a participar das reuniões para que surgisse o Espiritismo, que surgiu no dia 18 de abril de 1857, ele não sabia, e ninguém sabia. Se ele não sabia, quem iria saber, né? Ele, Allan Kardec, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, discípulo de Pestalozzi, estudou em Verdun, na Suíça, e era um pedagogo conhecido, mas um espírito superior, encarnado para servir de comunicação com os espíritos superiores que vieram lhe trazer a revelação da caridade, a terceira revelação da lei de Deus enviada a nós. E ele disse que naquela época ele não sabia o que era espírito
simpático, o que era espírito familiar, o que era espírito superior, não tinha noção. Aí apareceu um espírito e ele perguntou: qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Verdade. Eu estarei aqui todo mês, um quarto de hora, todo mês estarei contigo. E ele começou a conversar: mas Verdade, mas você esteve aqui, de onde você veio? Se você teve alguma personalidade conhecida aqui na Terra? Ele disse: para ti basta chamar-me Verdade. E quando foi no mês seguinte, no dia 9 de abril, Allan Kardec voltou a conversar com ele, e aí perguntou se ele poderia até ajudá-lo nas coisas materiais. E ele respondeu: não te ajudar seria não te amar, eu te ajudarei. E Allan Kardec posteriormente veio dizer que ele não tinha noção da superioridade daquele espírito, e que realmente tudo que aconteceu com ele, ele recebeu todo o amparo, 100% do amparo em tudo na sua vida, no que diz respeito aos fatores materiais, também como foi prometido. Então nós vemos essa afirmação do Espírito: não te ajudar seria não te amar. E Allan Kardec conta da sua vida, porque Allan Kardec não teve uma vida diferente por ser Allan Kardec, com os espíritos superiores que vieram para a Terra e não tiveram facilidade. O Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que nós sabemos, a própria Maria Santíssima, Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, ela não teve facilidade. Nós sabemos, o pouquinho que sabemos da vida dela foi um sacrifício muito grande. E Allan Kardec tinha que trabalhar. Ele fazia contabilidade para 2 empresas, ele tinha uma escola, ele montou uma escola porque ele veio dar dignidade ao professor, ele veio mostrar que não era qualquer um que podia ser professor, tinha que ter uma estrutura, e ele trouxe essa estrutura, tornou-se professor, mas logo um parente seu acabou fazendo com que viesse falir a escola. Então ele teve problemas financeiros, ele tinha que traduzir obras do Fenelon para o alemão, ele tinha que fazer traduções de obras para poder sobreviver. Porque às vezes nós pensamos: bom, Deus dá mais aqui, ou dá menos aqui, ou dá mais para um do que para outro. Não, ele teve a luta, e ele conta que o Espírito da Verdade estava, o que prometeu, cumpriu todo o tempo. E depois ele veio conhecer quem é o Espírito da Verdade. E nós vamos encontrar os relatos na Revista Espírita, tem 12 volumes da Revista Espírita, e aí nós vamos ver o que falaram sobre o Espírito da Verdade, que até então ninguém tinha noção o que era o Espírito da Verdade. E ali nós vemos que o Espírito da Verdade é Jesus. O Espírito da Verdade não são os Espíritos do Senhor que são o Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade é uma individualidade, e é Jesus. Jesus, lá no Monte Horebe, ali ele usou o nome Eu Sou. Ali era Eu Sou, completamente desprovido de nome, que nós gostamos muito de nome. Dizer assim: meu nome é Itair. Então, meu nome é Itair. Se me chamar de Aldair, eu já não vou gostar, porque meu nome é Itair. Nós damos importância a nome, mas lá está, Eu Sou. Quando Moisés disse: mas como que eu vou libertar os meus irmãos que se encontram em cativeiro no Egito? Como que eu vou me apresentar ao faraó? Vou dizer o que para o faraó? Diga que Eu Sou mandou que libertasse o povo. E como ele tinha que acreditar,
que ele podia fazer isso, ele tinha um cajado, e aquela voz assim: jogue o cajado no chão. Ele jogou, o cajado se transformou numa serpente. Agora pegue ele pelo lado contrário. Ele pegou, aí virou o cajado de novo. Começou a mostrar para ele sinais, dando a entender que ele tinha essa possibilidade, que ele estava com ele. E Emmanuel diz no livro A Caminho da Luz que o Cristo acompanhou Moisés não só naquele instante, mas nos 40 anos do deserto. O Cristo planetário, o ungido, ali estava acompanhando o povo dos 40 anos que ficaram no deserto, até chegarem no local que era para eles eleito. E assim nós vemos, o Cristo estava ali como eu sou, depois ele veio, ele mesmo, como Yeshua Ben Yosef. O nome dele era Yeshua Ben Yosef. Yeshua, que nós traduzimos como Jesus. Mas Jesus era um nome equivalente a José, João, um nome comum. Walter já é demais, já era muito grande. Era José, João, nome assim mais comum, mais simples. E ele usou assim Yeshua. Então tinha Bar Yeshua, porque existia muito Bar e Ben, significa filho. Ben é filho e Bar é filho também. Então Bar Yeshua significa filho de Yeshua. E o próprio indivíduo que estava preso e que Pilatos recebeu a sugestão de Públio Lentulus Cornélio, senador, o Emmanuel, recebeu a sugestão para liberar um preso, e ele foi liberar um preso, e tinha um preso que chamava-se Barrabás, que foi pedir ao povo se podia soltar Jesus em vez do Barrabás, né? O Barrabás, o nome dele era Jesus também, era Yeshua. Então Jesus era um nome comum. Então Yeshua Bar-Abás, Bar-Abás, filho de Abás, que a gente chama de Barrabás, mas era Bar-Abás, Yeshua Bar-Abás. Então Yeshua Ben Yosef veio com esse nome, nasceu numa manjedoura, cercado por animais, mostrando a sua humildade, a sua simplicidade, mostrando como se faz fazendo. Quando ele começou o seu sermão na sua vida profética, ele, no Sermão da Montanha, ele começou com as bem-aventuranças, dando a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus, dando-nos as 8 regras básicas para a felicidade nas bem-aventuranças. Ele começou falando isso, mas praticando, mostrando como se faz fazendo. Nasceu numa manjedoura, sem precisar nem merecer, naquele local onde se cuidava de dar comida para os animais, que não tinha onde colocá-lo, foi colocado numa manjedoura. E Emmanuel diz que Jesus, no livro Religião dos Espíritos, ele diz que Jesus sempre se mostrou tal qual era, com a superioridade longínqua do princípio. Jesus sempre se mostrou tal qual era. A gente diz Jesus menino, apenas tinha uma forma de menino, mas não era menino, era Jesus que se mostrou sempre tal qual era, como diz no livro Religião dos Espíritos. E Emmanuel diz, na questão 277 de O Livro O Consolador, que Jesus é o Espírito eleito que se fez eleger através das vivências. Foi criado como nós, Deus o criou, mas teve uma linha reta de evolução, e essa linha reta fez dele o Espírito puro que foi recebido por Jesus, por Deus,
para iniciar assim uma vida na Terra, vida que ele construiu o planeta e construiu tudo. A superioridade de Jesus hoje está comprovado no Espiritismo através de todos os livros. Se nós lermos os 5 livros do Espiritismo e os 20, somando todos do início de Allan Kardec, que somando com os 12 livros da Revista Espírita, e nós vamos então assim ouvir a opinião de Hahnemann. Samuel Hahnemann criou a homeopatia, a opinião de Erasto, a opinião de todos os espíritos superiores, falando que o Espírito da Verdade é Jesus. Então Jesus esteve na primeira revelação, veio ele pessoalmente na segunda, e na terceira veio ele como Espírito da Verdade, usando esse nome e impulsionando todos. O Livro dos Espíritos, que é o marco inicial do Espiritismo, que surgiu no dia 18 de abril de 1857, nós vamos abrir. Tem a introdução do Livro dos Espíritos, depois tem Prolegômenos, que é uma explicação. Esse Prolegômenos, que é uma espécie de prefácio, tem esse nome diferenciado, Prolegômenos, e nós vamos ver as assinaturas. As assinaturas começam com João Evangelista, foi o primeiro que assinou, João Evangelista. Depois vem São Luís, vem São Vicente de Paulo, São Luís, Santo Agostinho, e vão assinando. E depois tem uma assinatura, Espírito da Verdade, e continua. Depois vem etc, que tem muitos para assinar, então não colocaram todas as assinaturas no Livro dos Espíritos. Mas o Espírito da Verdade é uma individualidade que ali se encontra. E só foi feita uma exigência na época, que o Prolegômenos, fazendo esse prefácio do Livro dos Espíritos, o marco inicial do Espiritismo, tivesse um símbolo, tivesse um desenho, e foi feito assim o desenho de uma cepa. Tem uma cepa que é o desenho. Essa cepa é a videira, e é uma cepa que os espíritos passaram. Essa cepa que foi feita na psicografia, e ali nesse desenho, nessa pictoriografia, foi colocado um facsímile, e teve exigência dos espíritos colocarem ali a cepa. O que é a cepa? A videira. A videira nos remete a uma passagem do Evangelho de Jesus, em que ele diz: o meu pai era o agricultor. Que ele vem falar sobre a videira. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor, eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanecer em mim e eu nele, esse dará bons frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Então a videira está ali, a cepa. Tem que ter a cepa. E os espíritos explicam que aquela cepa foi trazida mostrando o emblema. Então, se o espiritismo não tem um emblema, passa a ter. É a cepa, é a videira, mostrando que Jesus, naquela passagem, interessante que essa passagem de Jesus está em João capítulo 15, e João foi o primeiro a assinar. João, o Espírito amado, como Jesus chamava, amado, mas não porque ele era preferido, porque não há preferência, mas amado porque ele muito amava, ele era muito amoroso, por isso é o discípulo amado João.
E na vida de Jesus, João foi o único discípulo dos 12 que ficou o tempo todo ao lado de Jesus. Até no momento da crucificação, ele ali estava. Todos os outros discípulos debandaram, correram, fugiram com medo. Nós imaginamos, quando nós nos transportamos àquela época, que nós estamos falando de Jesus, esse Jesus que viveu há 2000 anos. Então nós vamos imaginar naquela época como é que era a civilização, como é que era a mentalidade do povo. Imagina o que é ficar ao lado do indivíduo tido como terrorista. E assim ele era visto pelo povo judeu como um terrorista que veio destruir as leis. Porque ele disse: eu não vim destruir as leis, eu vim fazê-las cumprir. Mas ele dizia sempre assim: mas eu te digo. Ele sempre dizia isso. Os antigos falam olho por olho, dente por dente. Mas eu te digo: não resistais ao perverso. Aquele que lhe bater na face direita, dele também a outra face. Mas ele sempre dizia: mas eu te digo, eu porém te digo, eu porém te digo. Então nesse eu porém te digo, ele foi considerado um revolucionário que veio destruir a lei e os profetas. E ele disse: eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim para dar cumprimento. E ele disse: na lei áurea, fazei aos outros o que gostaríeis que os outros fizessem a vós. Nisso se encontra toda a lei e os profetas. E os judeus não faziam aos outros o que gostariam que fizessem a ele. Os judeus, naquela época, 2000 anos, eles tinham essa dificuldade. Não só eles, como os romanos que dominavam aquela região. E Jesus, quando dizia eu te digo, ele fez isso na cruz, quando ele disse para o bom ladrão: te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E o Dr. George Lanza, do Kurdistão, que é um lugar na Armênia que ainda se fala o aramaico que era falado no tempo de Jesus, ainda é o mesmo aramaico. E o Dr. George Lanza diz que foi assim que Jesus falou com o bom ladrão, Dimas, que assim é chamado, que ele ficou entre Gestas e Dimas. E ele disse para o bom ladrão, quando ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Porque dizem que Jesus, no momento derradeiro, ele disse: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Eli, Eli, lama sabachthani. Mas no espírito do cristianismo, um livro de Cair Bar Schutel, um apóstolo do espiritismo, ele disse que muitos espíritos falam para ele que essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani, foi do bom ladrão. O bom ladrão que disse essa frase, e não Jesus. E ele diz mais: Jesus, com a têmpera forte e com a doutrina que ele veio trazer, ele não podia fraquejar no momento da morte, se ele veio nos mostrar a imortalidade da alma. Esse livro, O Espírito do Cristianismo, Cair Bar Schutel, fala isso. E Dr. George Lanza vem dizer que, em resposta ao grito Eli, Eli, lama sabachthani, Jesus respondeu para o bom ladrão: eu te digo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Não disse quando, porque todos nós estaremos no paraíso com Jesus um dia. Agora pode ser daqui a 10 mil anos, daqui a 100 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, isso nós não sabemos. Dependerá de nós, porque a vida é sempre uma escolha. Nós temos
todos os segundos da nossa existência, 86.400 segundos, que tem cada dia de 24 horas. E nós temos a escolha, sempre. Aí alguém pode dizer assim, mas como eu tenho escolha? Quantas coisas acontecem que dependem da minha vontade? Realmente, muitas coisas, nós não vemos o passado. Nós não vemos o passado. E aí com isso nós achamos que não temos escolha, porque as coisas acontecem de forma aleatória. E tem um caso que é contado por Chico Xavier, pelo espírito de Hilário Silva, A Vida Escreve. Ele conta que Saturnino Pereira era um indivíduo que trabalhava numa tecelagem e ele era maravilhoso. Ele era um campeão da caridade, vivia fazendo bem a todas as pessoas, todo instante ele só pensava em ajudar todas as pessoas, no seu trabalho, no seu lar, no centro onde ele frequentava. Ele era espírita desde a juventude e ele sempre usou a caridade, que é o amor em ação, nas suas atividades cotidianas. Um dia, uma máquina acabou num acidente, cortou o braço, cortou a mão, ele ficou todo cortado e foi aquele corre-corre, que ele era muito querido, e o supervisor da fábrica levou-o ao hospital. E chegando no hospital, o médico veio atendê-lo e no final disse para ele: olha, você fique tranquilo, vocês todos fiquem tranquilos, porque ele só vai perder o polegar da mão direita, vai perder o polegar da mão direita, o braço vai ficar um pouco com problemas e em tratamento, em terapia, mas logo vai recuperar tudo, o braço e a mão, apenas perdeu o polegar. E ficaram todos revoltados contra a lei de Deus, dizendo: se ninguém é melhor do que o Saturnino, se o Saturnino acontecesse com ele, nós estamos então assim, julgados, não temos escolha e não existe liberdade, tudo que acontece conosco é o que tem que acontecer mesmo, é um acaso. E ficaram revoltados. E até o próprio Saturnino ficou um pouco revoltado, intimamente, apesar do amor que ele possuía, mas ele ficou um pouco revoltado. Quando ele foi à noite no centro, um espírito veio na psicografia e falou para ele que ele tinha que perder era o braço todo, porque no passado ele havia feito com que ele era um fazendeiro, um senhor, um dono de fazenda, e ali ele fez com que o indivíduo que estava moendo cana, ele fez com que o braço dele direito, naquele instante, fosse moído junto com a cana, porque ele desobedeceu, e ele deu-lhe um castigo, moeu o braço dele todo, e ele reencarnou para perder o braço todo. Mas a lei de Deus não é lei de cobrança inflexível, é uma lei de reajuste, é uma lei de amor e justiça, um amor que se expande do átomo aos astros e concede a cada um segundo a sua própria escolha. E a justiça, Deus ignora quaisquer privilégios que nós possamos ter. E assim, ele ia perder o braço todo, mas ele usou o amor. Usou o amor para se reajustar perante a lei de Deus. Porque a lei de Deus, como falamos, não é uma lei flexível, inflexível. Não é aquela lei que tem que punir olho por olho, dente por dente. Nada fica impune. Nada fica impune a lei de Deus. Como diz o livro dos Espíritos, essa pena de talião, quem aplica é Deus. Porque nada fica impune, mas nós temos a dor e o amor.
nós temos esses dois elementos para o nosso reajuste. Quando a pessoa faz o mal, se ela voltar praticando bem, se nós jogamos espinhos no caminho, e se nós voltarmos jogando rosas, nós vamos corrigir a nossa trilha, a nossa caminhada. E assim, esse Saturnino, ele fez isso. Ele corrigiu a caminhada, fazendo o bem, agindo com amor, com todos os companheiros do seu trabalho. Com isso, ao invés de perder o braço inteiro, ele perdeu apenas um polegar. Então a vida é sempre escolha. Mas quando que é escolha? Agora. O agora que pertence a nós. Esse que pertence a nós. E é no agora que nós temos que cuidar para acertar a nossa vida toda que nós temos. Não sabemos o que fizemos no passado. Imaginamos que fizemos muitas coisas ruins, porque nós não somos de ontem. Como diz Jó, nós não somos de ontem. Nós temos uma bagagem evolutiva muito grande. E quantas coisas nós sentimos no nosso coração que temos de corrigir. Como nós vamos corrigir? Através do amor. O amor é o elemento maior para a nossa redenção. E assim vemos a videira, como falávamos, o emblema do Espiritismo é uma videira, que é uma selva com as uvas. Nós fazemos parte, como Jesus orou naquela oração sacerdotal. Ele disse, pedindo a Deus: onde eu estou, eu quero que todos estejam comigo. É essa a proposta de Jesus, que todos nós possamos estar com Ele. Para isso, Ele é a videira, nós somos os ramos, e os frutos serão bons à medida que nós quisermos. O querer é fundamental. Querer, saber e amar são as três palavras-chave para a nossa redenção espiritual. Mas o querer em primeiro lugar, porque o amor nós sabemos que é o mandamento maior. O saber é importante, saber onde nós dirigimos os nossos passos. É importante saber. Mas quantas pessoas que dizem: eu não quero amar, eu quero odiar. Quantas pessoas que dizem: eu não quero saber, eu já sei o suficiente, eu não preciso saber mais nada, eu não preciso rebuscar nada, o que eu sei já dá para o gasto. Então o querer é o mais importante, porque o querer, dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, na 19º capítulo, na 12ª lição do 19º capítulo, diz, na lição 12 do 19º capítulo, diz que fé é a vontade de querer. Fé, vontade e querer. São três palavras muito conhecidas nossas. Fé, vontade e querer, mas são uma e mesma palavra. Fé é a mesma coisa que vontade. E vontade é a mesma coisa que querer. E querer é a mesma coisa que fé. E nós vamos encontrar no Evangelho toda a história do querer. Jesus, toda pessoa que ele curava, ele perguntava: você quer ser curado? O que você quer que eu faça? E o querer vamos encontrar sempre ali, mostrando que é através do querer que nós criamos a nossa redenção. O querer é muito importante. Querer é fundamental para a nossa felicidade. E Jesus veio assim trazer as três revelações das leis de Deus para nós. E muitos dizem: é o Senhor Jesus, porque querem dar um trato, e vós, chama Jesus de vós, e chama Jesus de Senhor, mas não tem uma visão correta de quem é Jesus.
Que adianta dizer Senhor, Senhor, se não cumpris o que eu vos mando? Foi isso que Jesus veio ensinar. Não adianta nada. O importante pode chamar ele de tu, de você, não há problema, desde que a gente siga aquilo que ele veio trazer para nós. O Espiritismo é um roteiro, é a terceira revelação, porque engloba toda a estrutura. O Espiritismo, ele não está desligado do cristianismo, nem desligado do mosaísmo, porque os três formam um só. Foi o que os Espíritos responderam a Allan Kardec, quando ele perguntou sobre as 10 leis, as 10 leis morais: adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e justiça, amor e caridade, que é a 10ª lei. Ele perguntou e os Espíritos responderam: está certo. Preparar as 10 leis morais dessa forma está certo. Ele responde isso na questão 648 de O Livro dos Espíritos. Está certo, porque as 10 leis lembram Moisés com o decálogo, os 10 mandamentos. Então está certo, dando a prioridade a essas leis que abrange toda a necessidade da criatura humana na Terra. Mas a lei mais importante é a última, a 10ª, que é a lei de justiça, amor e caridade. E nós vamos então observar que justiça, amor e caridade são exatamente as 3 leis englobadas: justiça com Moisés, amor com Jesus e a caridade com o Espiritismo. Que a caridade é o amor em ação. O amor é um sentimento, mas não adianta ter amor e dizer assim: eu tenho muito amor, e fico trancado numa clausura, ou fico trancado num quarto, ou fico guardando aquela onde eu tenho muito amor. Eu tenho um amor que engloba o mundo inteiro, mas guardando dentro de mim. Não, o amor é para ser colocado, para ser praticado. O que eu ouço eu esqueço, o que eu vejo eu entendo, mas o que eu faço eu aprendo. É somente fazendo que nós aprendemos. Por isso a caridade é o amor em ação. Agora, o que é caridade? Quando fala em caridade, a gente logo pensa em assistência social. É lógico que a assistência social é sempre necessária. Ela sempre foi e sempre será necessária. Mas a caridade vista por Jesus, como Allan Kardec perguntou, o que é a caridade vista por Jesus? E o que importa é isso, a caridade vista por Jesus. E os Espíritos responderam: bondade para com todos, tolerância para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Essa é a caridade legítima vista por Jesus. Agora, quando a gente fala bondade para com todos, está incluído aí a assistência social. Mas essas 3 palavras, essas 3 frases são importantes para entendermos o que é caridade. Assim, queridos irmãos, Jesus é o divino pastor, é o divino médico. Ele é que vem cuidar das suas ovelhas, e as suas ovelhas somos todos nós. O seu rebanho é esse rebanho de 7 bilhões e tantos de habitantes que existem na Terra, fora aqueles que se encontram no orbe da Terra, que pertencem também ao rebanho de Jesus. Mas Jesus está sempre do nosso lado, sempre nos amparando, o tempo todo por intermédio dos seus mensageiros. E as 3 revelações mostram como ele está ligado a nós. E nós vamos ler assim, na doutrina espírita, nos 20 livros, e na continuação feita por esses espíritos superiores, como Emmanuel, André Luiz
No livro Missionários da Luz, no capítulo 9, está ali escrito, André Luiz dizendo, e o Espírito da verdade é o próprio Senhor, é o próprio Jesus Cristo, que está lá no capítulo 9 do livro Missionários da Luz. Se alguém por uma casa quiser ler a Revista Espírita, até escrevemos no Correio Espírita um artigo, quem é o Espírito de verdade. Ali nós fizemos, chegou a ler? Fizemos ali um apanhado de tudo o que é falado sobre o Espírito da verdade. Então, queridos irmãos, Jesus não é aquele Jesus que fala que era homem e nem Deus, como escreveu o Dr. Guilhom Ribeiro, um livro intitulado Jesus nem Deus nem homem. Jesus é esse astro de primeira grandeza, esse Espírito puro, como Allan Kardec se referiu na questão 625 de O Livro dos Espíritos, que é a questão menor, a resposta menor, mas é de maior grandeza. Quando ele perguntou qual o Espírito que Deus nos deu perfeito para cuidar da nossa vida, e a resposta foi Jesus. E Allan Kardec tece comentários que Jesus é o Espírito mais puro que esteve na Terra, e a sua doutrina é divina, e ele tinha assim um contato divino com Deus. Ele tinha esse contato direto com Deus, na explicação que Allan Kardec dá da questão 625. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos ser gratos à espiritualidade, nós possamos ser gratos a Jesus e ver Jesus como esse Espírito de maior grandeza que esteve na Terra, e sabendo que ele usou o nome Espírito de Verdade, e está no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar mensagem do Espírito de Verdade, que é mensagem que foi dada a Allan Kardec, que está no livro Gênesis, capítulo 31, mensagens que foram recebidas, assinadas por Jesus, e Allan Kardec colocou como Espírito da Verdade depois no Evangelho segundo o Espiritismo. As mesmas mensagens, ele diz, foi recebida por um médium de alta qualificação. Ele faz questão de afiançar o médium que recebeu a psicografia de Jesus, mas coloca como Espírito da Verdade, mostrando para nós que o Espírito de Verdade e Jesus são um só Espírito. Então, que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe, que os Espíritos amorosos que cuidam dessa casa, o patrono, que é Maria de Nazaré, o Dr. Bezerra de Menezes, esses Espíritos altamente elevados, que aqui vêm trazer sempre o seu amor, como Eurípides Barçanufo, o apóstolo da caridade, Florence Nightingale, mas sobretudo que nós possamos ser gratos a Jesus no dia de hoje, lembrando que o Natal é um dia de convenção. Convencionou-se que o Natal seria 25 de dezembro, mas com certeza não foi essa época que Jesus nasceu. Jesus nasceu lá para março, por aí assim, foi comprovado historicamente, mas convencionou-se que o Natal é 25 de dezembro, que nós possamos ter respeito pelo dia, mas sabendo que é um dia de amor e de paz. Graças a Deus que assim seja.